Olá, eu sou o Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas no meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre solidão. E antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho aí para receber as notificações do YouTube quando eu subo um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Eu tava aqui serrando aqui essa madeirinha pequenininha porque eu quero terminar de montar a maquete de um jeito que eu posso mover os prédios de lugar para filmar as coisas que eu quero filmar. E caramba, é complicado, porque tem que ter cuidado e tal. Eu comecei a pensar sobre esse tema de solidão, né? E o Senhor, ele tem um senso de humor às vezes interessante. Às vezes solidão, você pensa que é um sentimento, né? Mas solidão não é um sentimento, solidão é um momento, né, na vida da gente. Que você está sem a companhia daqueles que você gostaria de estar, ou se você talvez nunca teve, né? E o Senhor me lembrou dessa passagem em Mateus. E aí tô pensando naquele trecho, né, cara, os discípulos, alguns fugiram na hora da crucificação, João ficou, né, com Maria, mãe de Jesus, ali na crucificação, e o resto só encontrou com Jesus depois que ele ressuscitou. E aqui Jesus está dando uma ordem para eles: ide por todo mundo, né, e pregai, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu botar meu óculos, senão não consigo nem ler direito. Ensinando a guardar todas as coisas. Aí ele fala uma frase que ele encerra o livro, cara. Ele fala o seguinte: e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E vem o tema de solidão, né, cara? Como é que pode, né? Não parece uma dicotomia Jesus falar, estou convosco todos os dias? Como é que tem alguns dias que parece que você está sozinho e você não tem esse sentimento da presença de Jesus com você? Você nunca passou isso, ou está passando isso? Eu já passei, cara. Aí eu estou aqui pensando, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre solidão. E realmente eu abri no fim da minha Bíblia aqui para ver o que falava de solidão e não achei solidão. Mas existe solidão, existem situações onde personagens da Bíblia viveram solidão. Mas especificamente o Senhor me levou em um salmo, Salmo 68, versículo 3, versículo 6, aliás. Ele falou tanto comigo aqui que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Deus faz que o solitário viva em família. E aí quando eu li isso, cara, parece que voltou um filme na minha vida, né, cara? 25 anos atrás. E logo aqui em cima, eu tô olhando aqui pro teto aqui, da cama da minha filha dormindo, Sarinha. E aí eu comecei a agradecer ao Senhor, porque esse versículo se cumpriu na minha vida. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vim fazer um treinamento de software em primeiro lugar, e depois fui contratado e acabei ficando aqui nos Estados Unidos. Eu nunca tinha pedido, nunca tinha orado para vir para os Estados Unidos, nunca tinha vindo aos Estados Unidos, né? E eu sabia que eu não voltava mais. E não voltar mais significava largar absolutamente toda a minha história para trás. Largar tudo, cara, largar tudo. Largar os amigos, largar a família, largar a namorada, que não me abandonou e depois casou comigo, né? Minha querida Carolina. Mas eu vim para cá e fui morar na casa de uma pessoa que me acolheu muito bem e sempre muito generoso, não posso falar nada ao contrário do que isso. Mas ainda assim, você tá sozinho, né? Você tá na casa de uma pessoa que você não conhece, mas você vai desenvolvendo um relacionamento, mas você tem o seu espaço e a família tem um espaço, então você quer sempre preservar essa distância educacional, vamos assim dizer, onde você está aprendendo e sendo aprendido, né? Vamos assim dizer. E foi um tempo muito especial na minha vida. Eu tinha saído do Brasil de um desemprego terrível, de 3 anos e meio sem trabalho. A igreja que eu estava no Brasil tinha passado por um momento muito terrível e tinha se desfeito. E eu estava vivendo os primeiros anos da minha conversão, então aquilo para mim dilacerou meu coração. Então quando eu vim para os Estados Unidos eu estava assim, no pó, mal, triste. E eu realmente tinha essa percepção, mas quando eu cheguei pela primeira vez na igreja, uma igreja americana, onde só se falava inglês, não tinha brasileiro. E aí eu tentei prestar atenção no culto, eu descobri que eu não entendia nada, cara. Eu falei, caramba, aí eu fui abrir a Bíblia em inglês, eu descobri que eu pouco entendia a Bíblia em inglês, né?
Falei, lascou. Tô num mato sem cachorro, cara. Apesar de eu estar dentro da igreja, eu não sabia realmente o quão perto Deus estava de mim. E eu lembro, eu passei uns episódios muito engraçados, né, cara? E tem sempre as presepadas, né? Porque quando você não sabe inglês, você chega aqui nos Estados Unidos, né? Pelo menos foi o meu caso. E aí eu lembro que eu entendi algumas coisas que o pastor falava. Então no final do culto ele falava assim, ó, vai até uma pessoa que você não conhece, se apresenta, né? E eu morria de medo que alguém viesse falar comigo. Então todo final de culto eu fazia essa posição aqui e fingia que eu estava orando, entendeu? Para ninguém vir falar comigo. Então eu dava uma de religioso, espiritual, tava lá orando, mas no fundo não queria ninguém viesse falar comigo. Porque eu morria de medo, né, de interagir, porque eu não sabia falar, coisa vexaminosa, né, cara? Até que um dia teve um irmão que lá do outro lado da igreja olhou para mim, olhou nos meus olhos e fez assim: You, brother, you. E ele veio na minha direção e aí parecia um filme daquele Carruagem de Fogo, sabe? E o cara chegava mais perto e eu ficando com aquele medo assim, né, cara? Ele chegou perto de mim e falou uma frase: What's up? E what's up é uma gíria. E eu, no meu inglês macarrônico, né, eu pensei imediatamente, bom, what é uma pergunta, up é pra cima. Eu imediatamente respondi, what's up, what? E eu olhei pra cima, querendo dizer, por que tem em cima, né, cara? E o cara levou numa boa, what's up, tal. Até que na terceira vez ele falou, wow, whatever. Ele falou alguma coisa e saiu andando. Aí eu falei, cara, eu tô realmente solitário nessa vida, num outro país, longe de todo mundo. Aquele dia me deu um desespero. Durante a semana eu lembro que eu tomei uma decisão maluca. Eu saí mais cedo do trabalho e eu decidi, eu vou pegar o primeiro ônibus que tiver escrito Manhattan, né, New York City, e vou pegar esse ônibus e vou me perder em New York, porque eu tenho que achar uma escola de inglês, eu tenho que estudar. E eu lembro que era um domingão, né, de manhã cedo, e eu sei que tinha culto naquela igreja do Brooklyn, o Brooklyn Tabernacle Church, que eu amo a música de lá. E eu fui no Brooklyn Tabernacle pela primeira vez, não sei como é que eu cheguei lá, cara. Eu sei que eu saí 6 horas da manhã em casa e cheguei na igreja, assisti o culto e foi aquele louvor, aquela coisa maravilhosa. E eu peguei o metrô do Brooklyn e fui até Manhattan e desci na estação perto do Metropolitan Museum, que fica no Central Park. E eu lembro que era verão. Então eu entrei no museu, visitei o museu pra caramba, fiquei lá horas, né, andando, vendo as coisas, que eu adorava aquele museu, nossa, como eu gostava de ir naquele museu. E aí eu saí do museu e tinha uma saída que dava pro gramadão do Central Park, assim, né, cara? E tinha assim 1 milhão de pessoas naquele dia e eu nunca me senti tão sozinho, porque eu não conhecia ninguém, e eu via aquelas pessoas brincando, se divertindo, era cachorro correndo, era jogo de voleibol, o pessoal deitado, lendo livro, aquela coisa. Eu falei, cara, aonde eu estou? E eu não ouvia a voz de Deus. E eu carregava comigo um aparelhinho que naquela época estava lançando, chamado Mini Disc, que você gravava tudo digital nele, era, sensacional. E eu tinha... Era bem no início do MP3 e estava saindo do CD para o mini disc. Foi uma mídia que não deu muito certo, acabou morrendo. Mas eu tinha meus mini discs e eu ia para o Central Park naquela época ouvindo louvor, que eu gravei dos CDs do Brooklyn, e eu ouvia algumas músicas que eu gostava. E uma delas que eu gostava muito era uma do James Taylor, You've Got a Friend, que é aquela música que o James Taylor cantava. When you're down trouble and you need a helping hand. E fala justamente quando você tá triste, quando você tá solitário, chama pelo meu nome. Aí ele começa a cantar no refrão, You just call out my name and you know wherever I am I can run. Ou seja, chama pelo meu nome, né? Começa a chamar pelo meu nome. E eu tava ouvindo aquela música no Central Park sozinho.
E de repente, cara, os ortodoxos que me perdoem, cara, mas Deus pode usar qualquer coisa para falar com a gente, até música do James Taylor. E aí eu lembro que eu estava sentado ouvindo aquela música, aí o Espírito Santo veio falar assim: por que você não chama o meu nome? E ouvindo James Taylor, né, cara, fez todo sentido, porque é o que a música fala: chama o meu nome que eu vou estar com você logo. Sabe, eu sou o teu melhor amigo, chama pelo meu nome. E eu lembro que eu comecei ali naquele lugar a chamar por Jesus. Eu falei: Jesus, é o seguinte, cara, tô sozinho aqui, bicho. Não falo a língua de ninguém, ninguém me conhece, tá difícil a barra, cara. E veio aquele conforto, né, aquela paz, e eu sabia que ele estava ali comigo. Adianta a história da minha vida. 2019, havia possibilidade de eu voltar a Nova York com a minha família para assistir um show no Central Park. Eu fui com a minha família, fomos todos lá, e eu voltei pro mesmo Central Park. E naquele dia estava tocando a compositora dessa música, né, a Carole King. E eu tava com medo que ela cantasse essa música, porque eu não queria ver minha família me ver chorar. E aí a Carole começou a cantar aquilo, né, no piano, ela sozinha. Aí eu abracei a minha família e eu comecei a glorificar o Senhor. Ninguém entendeu nada, né? E as lágrimas corriam. E eu abraçado a minha família, lembrando que Deus havia cumprido exatamente o que Ele falou na sua palavra. Deus faz que o solitário viva em família. E ali eu estava com a minha família abraçado, cantando a mesma música que há 25 anos antes eu havia cantado sozinho, no mesmo local. E eu pude glorificar o Senhor com a mesma música. Tudo isso para querer dizer para você que você não está sozinho, que a tua aparente solidão talvez seja uma tremenda oportunidade para você conhecer a paz que existe em você chamar o nome de Jesus no meio das suas circunstâncias. Sabe, quando eu olho para as Escrituras, as promessas são tão tremendas. Aí é um versículo tão pequenininho, mas tão profundo e tão real na minha vida. E aqui na minha solidão, construindo o templo, a minha família dorme, e eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque tudo o Senhor é fiel. Foram anos difíceis, mas o Senhor cumpriu essa promessa na minha vida. Sabe, eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida que te levam a estar solitário no momento, né? Mas você não está solitário se você chamar pelo nome de Jesus. E Ele vem naquela hora para estar com você, te dar aquela paz, te visitar. Eu acho tão lindo que Jesus gostava de entrar nas casas das pessoas. Aliás, no livro de Apocalipse tem uma palavra que ele fala: olha, eis que estou à porta e bato, e se você abrir eu entrarei e cearei contigo, né? E cear é uma figura de fazer as pazes. Às vezes a gente precisa fazer as pazes conosco, fazer as pazes com a nossa vida, fazer as pazes com o nosso passado, fazer as pazes com Deus. Mas isso só existe quando a gente abre a porta do nosso coração para Cristo entrar. E eu acho que se eu não tivesse feito isso naqueles dias, há 25 anos atrás, cara, eu não estaria sentado aqui hoje. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem Jesus, o diabo senta do lado. Ele senta do lado e oferece uma garrafa. Essa aqui é água, tá? Mas ele oferece um copo. Ou vem e traz um amigo daqueles que não prestam e te leva para um monte de lugar que também não prestam, né? Então a solidão com Deus, cara, é uma solidão que te leva a um momento na tua vida onde você conhece o mais profundo do teu ser, a necessidade de você ter Jesus com você. Porque é essa necessidade que você reconhece que vai alicerçar os seus anos em família, cara.
E eu creio que foi uma experiência muito especial para mim. Eu estava aqui sozinho, lembrando do templo, lembrando de tantas coisas que Deus fez por mim. E o Senhor colocou no meu coração de gravar isso para você hoje. Olha, de novo, eu não sei por onde você anda, eu não sei a circunstância da sua vida, mas essa palavra aqui, cara, ela é real, ela é verdadeira. Creia nas promessas do Senhor. E eu vou ler uma última promessa que está em Salmos 128, que eu gosto tanto. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Aqui ele usa o termo bem-aventurado, né? Mas a gente sabe que bem-aventurado significa ser feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e viva para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Mas nota que antes de acontecer essas bênçãos todas, cara, você tem que temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Mesmo que o temer o Senhor e andar nos seus caminhos seja uma experiência solitária. Presta muita atenção no que eu estou te falando. Você não precisa de muleta na vida, muleta emocional nenhuma, cara. Jesus é o seu alicerce, ou nada mais é alicerce. São só fake news para sua alma. E eu quero fechar esse vídeo de hoje encorajando a você que no meio da solidão, cara, pegue um louvor, cante ao Senhor. Eu fiz aquele dia, na minha inocência, na minha ignorância quase, eu posso dizer, eu chamei o Senhor porque Ele teve misericórdia de mim e tocou meu coração, mesmo quando eu ouvi aquele exato momento daquela letra de James Taylor. Deus pode usar qualquer coisa. Não se limita a achar que Deus só cabe dentro da sua caixinha. Tá errado. Deus não tem caixinha, cara. Deus pode fazer o que Ele quiser para ir até você. Mas a pergunta é, você está aberto? A pergunta é, você está disposto? A solidão não é um fim em si mesmo. Jesus ficava sozinho. Jesus precisava. E nesse tempo foi o tempo que ele mais tinha comunhão com o Pai. Está sozinho? Está na solidão? Usa esse tempo e mergulha na palavra. Mergulha na palavra. Usa o seu tempo para conhecer ao Deus que você serve. Eu tenho certeza que você vai ser recompensado tremendamente. E o Senhor vai fazer com que você viva em família. Porque essa é a palavra e a promessa do Senhor para os nossos dias ainda hoje.